Olá, eu sou o pastor Valdir Veiga. E eu, o presbítero Edson Boaventura, e esse programa é... Mistérios e Curiosidades da Bíblia. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje a gente está com um assunto aí bem interessante. Você aí que é pentecostal, que fala línguas estranhas, eu tenho uma pergunta para você. Jesus falou línguas estranhas? Boa pergunta, hein, presbítero? Essa Será que tem alguma coisa na Bíblia a respeito disso? E aí, se é uma língua espiritual falada pelos cristãos pentecostais, será que ele falou? Então, será que Jesus falou em algum momento? Porque as igrejas aí, elas falam direto, né? Tem os seus dialetos Sim. aí, suas línguas estranhas, né? E Jesus, falou ou não falou? Boa! Nós vamos responder essa pergunta, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like e, muito importante, compartilhe em suas redes sociais o nosso canal, manda o link lá para os seus amigos, vocês que gostam desses temas, que são curiosidades ou mistérios, né, da Bíblia. Nós contamos com a sua ajuda para divulgar o nosso canal aí, tá bom? Ajuda aí o nosso canal, faz a gente crescer lá pro top, né? Contamos com você e você faz parte desse canal também. Deixa o seu comentário, né? Nos nossos vídeos aqui também, porque sempre tem um assunto interessante. E coloque também sugestões de temas nos comentários, não é isso aí? Sim. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Nós estamos com alguns inscritos nos nossos canais, né? Uhum. Ainda são poucos, porque a gente começou há pouco tempo, mas nós contamos com a ajuda de vocês. Se a gente passar, quando a gente chegar, tá na marca de passar de 300 inscritos no nosso canal, que é pouco. É pouquinho. Né? 300 inscritos. Nós vamos colocar aqui algumas imagens dos nossos bastidores. Legal, Os legal. erros de gravações. Isso aí. Combinado? Combinado. Então, combinado. bateu 300 lá, a gente vai fazer uma edição aqui. Um vídeo rapidinho com os erros de gravação. Porque a gente se diverte bastante. Se diverte, aqui, dá risada, erra, volta. Né? Mas é tudo para que você tenha um programa aí com qualidade, com informação de qualidade, dentro desses temas polêmicos, curiosos da Bíblia. Exatamente. Então nos ajude aí. 300, a gente vai fazer uma compilação aí de alguns vídeos, né? Tudo que a minutagem aqui, ó, se for ver, deve ter uns 5 minutos aí só de bastidores, hein? É isso aí. Tá bom? E aí, vamos para a Bíblia? Vamos lá. Jesus falou em línguas? Ai, hein? E aí, pode dar polêmica a resposta, hein? Então, eu chutaria que ele não falou, não. Não? Eu já li a Bíblia todinha, não lembro de nada, não. Agora não sei, pode ter alguma coisa escondida aí, né? Será? Bom, vamos lá. Para vocês entenderem, primeiramente, o dom de falar em línguas, ele existe no meio pentecostal. Nas igrejas mais tradicionais históricas, não existe da forma como nós pentecostais falamos. Existe uma diferença. E a gente vai fazer esse contraponto aqui. Nós respeitamos as igrejas históricas, entendemos que eles seguem os preceitos da Bíblia, o padrão de Deus, mas os cristãos pentecostais têm um outro entendimento com relação a esse assunto, tá? E esses dois textos eu vou abordar justamente essa diferença. Uhum. Quando tudo isso aconteceu? Quando aconteceu, né, o batismo, a descida do Espírito Santo? Esse é um texto muito conhecido, está lá narrado em Atos, capítulo 2. Você já conhece que o Espírito desceu e coisa e tal. Mas eu quero me ater aqui a 2 versículos e não vou fazer a leitura completa. Uhum. Atos, capítulo 2, os versículos de número 5 e 6. Tá? Eu vou ler esses 2 versículos. Depois você leia desde o capítulo do versículo 1, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Versículo 5, de Atos capítulo 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, tinha gente de várias nacionalidades. Exatamente. Ali.
Versículo 6. E que falavam vários tipos de línguas. Idiomas, dialetos diferentes. Exatamente. Aí aqui, olha o que acontece no versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O dom na igreja pentecostal é o dom de variedades de línguas. Porém, não só dessa língua que nós conhecemos, os dialetos conhecidos, tá? Os cristãos históricos, eles entendem que esta variedade de línguas está dentro desse contexto de línguas, de dialetos terrenos, de dialetos conhecidos, tá? E eles usam exatamente esse texto para fazer esta afirmação. Então eles não creem na glossolalia, né? No hebraico é glossolalia, glossa que é língua e laló que é falar, né? Falar em língua. Então eles creem que o dom de falar em línguas, que inclusive está descrito lá em Coríntios, ele está relacionado justamente a isso. Por exemplo, você tem uma filha que mora no Japão. Sim. Você sabe falar japonês? Não. Nada, nunca estudou. Não, só umas palavrinhas, né? Eu sei pedir McDonald's e Coca-Cola lá no japonês. Então pede McDonald's e Coca-Cola em japonês aí pra gente ouvir. Conta, pede aí. Número 1, Cora. Pronto. Cora? Cora. Coca-Cola é Cora. Ó. E número 1, aí pronto. Já aprendemos o japonês. Japonês, não passa fome lá. Isso é muito importante. Então, o que normalmente os cristãos históricos, eu respeito a crença deles, o que os cristãos históricos dizem? Por exemplo, você vai para o Japão pregar a palavra de Deus. Você vai precisar de um intérprete lá. Sim. Certo? Só que o que acontece? Esse intérprete, ele vai traduzir porque ele conhece essa língua, porque é uma língua... que ele aprendeu. É uma língua aprendida, é uma língua, é um dialeto conhecido. Sim. Não é um dialeto inventado, é um dialeto conhecido. Imagina você chegando no Japão, sem nunca ter estudado uma palavra, e quando você vai falar, você fala em japonês sem nunca ter falado. Ou... Aí eu ia falar milagre, né? Ou diferente, você milagre. fala em português e os japoneses que estão lá entendem japonês. Em japonês. Outro milagre. Mas é exatamente isso que aconteceu em Atos, capítulo 2, versículo 6. Eu acho que aconteceu por quê? Porque o poder de Deus ali era tão grande, naquelas línguas como de fogo, né? Que pousaram na cabeça dos discípulos que estavam ali, né? Que estavam orando, ficaram orando muito tempo. Então foi o poder de Deus se manifestando. Exato. E aí aconteceu algo ali totalmente espiritual, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, é um dom espiritual. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aí. Por exemplo, eu particularmente, eu não acreditava nesse negócio de língua. Eu achava que realmente as pessoas ficavam inventando isso daí. Eu ia nas igrejas, os caras ali falando uns negócios meio esquisitos. Falo assim, o cara tá ganhando tempo, às vezes, para raciocinar e formular alguma coisa na pregação. Até que um dia, porque assim, a Bíblia ela diz que você falar em línguas, se não tem quem interprete essas línguas, ela não vai edificar a igreja. Porque a pessoa que fala está edificando ela própria, mas os outros não vão entender nada, né? E o que aconteceu comigo? Quando eu fui para Jerusalém, eu imaginava assim, de repente ter algum contato com Deus assim marcante no Monte Sinai, de repente ali no Mar da Galileia, andando no barquinho, entendeu? Em algum lugar em Jerusalém, sei lá. Mas aí o que aconteceu? Um belo dia, a gente voltando dos passeios lá em Israel, o pastor Maurício, a missionária Lira, a minha esposa, a Margarete, a Amanda, o Tássio, resolvemos fazer um culto no quarto de hotel onde a gente estava hospedado. E a gente fez um culto normal ali, as irmãs louvaram, né? Foi lido a palavra de Deus, tudo. E aí, quando a gente estava orando, aconteceu comigo isso.
Foi um negócio muito esquisito. Parece que fez um tum aqui na minha testa e eu comecei a falar numa língua estranha que eu não conseguia parar de falar aquele negócio. Entendeu? Foi um negócio muito diferente. Tanto é que se eu tivesse que reproduzir isso que aconteceu naquele dia, específico num quarto de hotel lá em Jerusalém, eu não conseguiria fazer aquilo. Sim. Mesmo porque é algo espiritual. A partir desse momento, eu lembro que naquela noite eu cheguei a sonhar, ter um sonho bem diferente, que depois o pastor Maurício até interpretou tudo. Então eu creio que ali foi algo de Deus mesmo, um presente de Deus, mas é um tipo de manifestação que não ocorre assim toda hora que você quer. É algo involuntário, sim, numa condição espiritual bem propícia ali e com o poder de Deus sendo derramado. Sim. No caso de Jesus, por exemplo, não teve esse Pentecostes. Não. Que aconteceu depois que ele foi embora. Isso. Então, exatamente. Será que ele falou em línguas ou não? Então. Esse seria a chave? Essa é a chave. Eu só queria fazer aqui uma distinção de Atos capítulo 2, versículo 6, que ali existiam várias pessoas, eles ouviram falar na sua língua materna, né, paterna. O texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e aí que há esse contraponto entre a igreja pentecostal. Os pentecostais chamam de língua estranha. Ok, aqui não cabe a gente ficar corrigindo. Mas é uma língua espiritual. E também não é a língua dos anjos. Porque a língua dos anjos é uma língua conhecida. Está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, 10, o seguinte. Está falando dos dons, né? E a outro, operação de milagres, é um dom. E a outro, profecia, é um outro dom. E a outro, dom de discernir os espíritos, outro dom. E a outro, variedade de línguas. E aqui que está a chave do negócio. Porque esta variedade de línguas, ela pode ser o que está lá descrito no capítulo 2, versículo 6. Porém, existe um outro dom que é o dom da interpretação da língua. Então, se é o dom da interpretação de uma língua conhecida, não obrigatoriamente precisava ser um dom, certo? Então, eu tenho o dom de interpretar uma língua que não é de um dialeto conhecido, que a gente chama de glossolalia, certo? Que é essa língua que os pentecostais falam, que chamam de língua estranha, e que as pessoas não existe um intérprete. Existe sim a interpretação por um dom. Então, esta é a diferenciação. Esta glossolalia, esta língua, Jesus não falou. O que Jesus falou foi o hebraico antigo. Tanto que a maioria das pessoas que estavam lá não entenderam quando ele falou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele falou no hebraico mais antigo. É o hebraico de raiz, né? É hebraico de raiz, não é o hebraico Nutella. É o hebraico de raiz. Porque na época de Jesus, a língua predominante era o aramaico. Então eles não estavam acostumados a ouvir aquele hebraico. Então quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, eles pensam que ele está falando... O que ele está falando? Elias, está chamando Elias, eles não entendem. E não é a glossolalia, porque ele está falando uma língua existente. Então a gente só precisa fazer esse contraponto. E o dom da variedade de línguas são os dois, no meu ponto de vista. Tanto como está lá em Atos 2,6, como está aqui em Coríntios 2,10. É essa capacidade de ter a variedade de línguas. Línguas existentes e essa língua que é a língua espiritual que só edifica... Né? É o único dom que só edifica a pessoa que está falando. Se não tiver interpretação, não edifica a igreja. Você já falou língua estranha? Já. E como que é isso? Olha, a gente precisa entender o seguinte. É um processo humano através de um toque divino. Então, nunca vou falar igual a você, porque a minha reação ao toque de Deus é diferente. Eu sei que nós estamos na época de Covid, mas nós estamos limpos do Covid. Eu posso tocar em você? Pode. Ó, eu tô tocando aqui, ó. Ele não tem cócegas. Por quê? A sua reação ao meu toque. Eu não sinto nada. Existem pessoas, por exemplo, a minha esposa, que se eu fizer isso, ela vai fazer assim. Porque ela tem uma reação. Então, quando o Espírito Santo me toca, eu vou reagir de uma forma.
Quando ele toca você, você vai reger de outra forma diferente. Entendi. Por isso que ao falar é um processo natural, como você viveu essa experiência lá. Eu não conseguia parar de falar aquele negócio lá. Era uma coisa programada? Não. Tinha um texto redigido? Não. Mas era a tua reação. Por exemplo, o pastor Maurício, ele tem um dialeto, né, muito próprio, porque é dele. Eu não vou falar igual a ele. Não vou, tanto é que as pessoas que me conhecem, muitas vezes quando a gente está ali no Espírito Santo, e a gente fala, vai perceber essa diferença. E não é algo que é interpretado. E nem nós que estamos falando, sabemos que estamos falando. É algo próprio seu com um toque divino de Deus. Isso, você vai usar... O Santo está dentro de nós. Você vai usar o teu maxilar, a tua língua, né? O processo de falar a glossolalia é humano, mas através do toque divino. Isso é impulsionado pelo Espírito. Agora, a coisa mais impressionante é quando alguma pessoa é tocada a falar esse tipo de língua estranha e aí Deus levanta uma outra pessoa dentro da congregação e ela começa a interpretar. E aí Deus começa a falar através daquela tradução para toda a igreja ali, para todas as pessoas. Isso é difícil. Então, isso é milagre, isso é coisa impressionante. É lindo. Quem tem a oportunidade de participar é lindo. É lindo. Então, respondendo a pergunta, essa língua, a glossolalia, Jesus não falou porque ela veio junto com o Espírito Santo em Atos 2 e Jesus já havia ascendido ao céu. Respondido. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Clica no joinha aí, compartilha adoidado e até o próximo programa. Mistérios e curiosidades da Bíblia!